O esporte tem o poder de nos surpreender de formas incríveis. Em muitos momentos, ele entrega cenas inesperadas que misturam tensão, perigo, superação e até situações curiosas que acabam marcando a história das competições. Número 1. O arremesso que deixou Dan Jennings completamente desorientado. O arremessador do Miami Marlins, Dan Jennings, protagonizou um momento realmente assustador dentro de campo quando foi atingido por uma bola rebatida com enorme velocidade por George Messer. O impacto foi tão forte e inesperado que Jennings ficou completamente atordoado por alguns segundos, parecendo não entender exatamente o que havia acontecido ao seu redor. O episódio ocorreu no dia 7 de agosto de 2014, no estádio PNC Park, e imediatamente gerou grande preocupação entre jogadores, árbitros e torcedores presentes. Assim que a bola o atingiu, o jogo foi interrompido rapidamente, e o silêncio tomou conta do estádio enquanto todos observavam a situação com apreensão. A equipe médica correu até o montinho para avaliar o estado do jogador, que ainda parecia desorientado após o impacto. Pouco depois, Jennings foi retirado do campo para receber atendimento médico mais detalhado. Ele foi encaminhado ao Allegheny General Hospital, onde realizou uma tomografia computadorizada para verificar se havia sofrido algum tipo de lesão mais séria na cabeça. Felizmente, os exames não mostraram nenhuma anormalidade preocupante. Mesmo assim, os médicos decidiram mantê-lo sob observação durante toda a noite como medida de precaução. No dia seguinte, após novas avaliações, o jogador recebeu alta hospitalar. No fim das contas, apesar do grande susto que tomou conta do estádio, o incidente acabou não deixando consequências graves para o atleta. Número 2. O árbitro que ajudou a salvar um jogador desacordado. O futebolista sul-coreano Lee Sang-woo viveu um dos momentos mais assustadores já registrados na K-League durante uma partida disputada no estádio da Copa do Mundo de Daejeon. Em determinado momento do jogo, o defensor saltou para disputar uma bola aérea com o adversário, mas acabou perdendo o equilíbrio enquanto ainda estava no ar. Ao cair, ele bateu a cabeça com força no gramado e perdeu a consciência imediatamente. A cena foi extremamente preocupante e as câmeras captaram o momento exato em que seus companheiros de equipe correram desesperados em sua direção para verificar seu estado. O árbitro da partida também percebeu rapidamente a gravidade da situação e interrompeu o jogo sem hesitar. A atitude rápida do juiz acabou sendo fundamental. Ele se aproximou do jogador e ajudou a estabilizá-lo enquanto aguardava a chegada da equipe médica. Essa intervenção inicial foi extremamente importante para garantir que o atleta recebesse os primeiros cuidados de forma adequada. Logo depois, Lee foi transportado para o hospital Yusong, onde passou por exames detalhados. Algumas horas mais tarde, ele recuperou a memória e voltou à consciência, para alívio de todos que acompanharam o incidente. Os médicos confirmaram que ele estava fora de perigo. A recuperação foi surpreendentemente rápida. Após um curto período de repouso e acompanhamento médico, o jogador conseguiu retornar aos treinamentos e posteriormente voltou a atuar normalmente. Muitos apontaram que a reação imediata do árbitro foi decisiva, já que ele conseguiu prestar auxílio antes mesmo da chegada dos profissionais de saúde. Número 3. O salto olímpico que quase terminou em tragédia. O mergulhador Greg Louganis não ficou famoso apenas por suas conquistas esportivas, mas também por protagonizar um dos momentos mais chocantes da história dos Jogos Olímpicos. Durante as eliminatórias da prova do trampolim de 3 metros nos Jogos Olímpicos de Seul, realizados em 1988, ele sofreu um acidente que deixou o público completamente em choque. Ao tentar executar um salto técnico bastante complexo, Louganis calculou mal a distância em relação ao trampolim. No momento da descida, sua cabeça acabou atingindo diretamente a estrutura da prancha. O impacto foi forte, e a cena fez com que milhares de espectadores prendessem a respiração imediatamente. Após o acidente, o atleta recebeu atendimento médico enquanto todos aguardavam ansiosamente para saber se ele poderia continuar na competição. Para surpresa geral, poucos minutos depois, Louganis voltou à área de competição. Demonstrando uma incrível força mental e determinação, ele retomou sua participação na prova.
Mesmo depois do susto e da pancada que havia sofrido, conseguiu realizar seus saltos restantes e garantiu classificação para a final. Dias depois, ele alcançou algo ainda mais impressionante. Louganis conquistou 2 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1988, repetindo exatamente o mesmo feito que já havia alcançado nos Jogos Olímpicos de 1984. A história rapidamente se transformou em um símbolo de coragem e superação no esporte. Anos mais tarde, quando detalhes de sua vida pessoal vieram a público, muitos perceberam que ele também enfrentava dificuldades fora das piscinas naquele período. Isso tornou sua conquista ainda mais admirável e reforçou sua imagem como um exemplo extraordinário de resiliência esportiva. Número 4. Desmaios preocupantes em competições de fisiculturismo. O Arnold Classic de 2017 ficou marcado por um momento extremamente preocupante, que aconteceu bem diante do público, durante a apresentação dos atletas no palco. O fisiculturista Dallas McCarver, que tinha apenas 26 anos na época, sofreu um colapso repentino enquanto realizava sua rotina de poses para os jurados. O episódio ocorreu porque o atleta estava enfrentando uma combinação muito perigosa de desidratação extrema e falta de oxigênio. Enquanto tentava manter uma das poses exigidas na competição, McCarver começou a demonstrar sinais claros de fraqueza. Ele deu alguns passos para trás, aparentemente tentando recuperar o equilíbrio. Em poucos segundos, porém, perdeu completamente as forças. Felizmente, membros da equipe de segurança que estavam próximos perceberam a situação rapidamente e correram para segurá-lo antes que ele caísse no chão com força. O atleta recebeu atendimento médico imediato ainda no local. Apesar do susto, conseguiu se recuperar. Mesmo assim, o episódio gerou um grande debate dentro do mundo do fisiculturismo profissional sobre os riscos físicos extremos enfrentados pelos competidores. E esse não foi um caso isolado. Durante outra competição feminina, uma atleta também acabou desmaiando diante de todos pouco antes de deixar o palco. A causa foi praticamente a mesma, um nível elevado de exaustão física combinado com desidratação severa. A competidora precisou ser auxiliada para caminhar até os bastidores, onde recebeu cuidados médicos. Esses incidentes serviram como um alerta importante. Eles lembraram ao público que por trás dos corpos extremamente definidos exibidos nas competições de fisiculturismo, existe uma exigência física intensa que pode colocar a saúde dos atletas em risco. Número 5. O touchdown heróico seguido de um momento inesperado. Tudo parecia perfeito naquele momento da partida. Chris Jefferson, jogador da Universidade Purdue, conseguiu interceptar um passe adversário e imediatamente iniciou uma corrida impressionante, atravessando quase todo o campo. Ele percorreu 72 jardas, aproximadamente 66 metros, em uma arrancada intensa rumo à zona de pontuação. A jogada foi executada com enorme velocidade e determinação. Jefferson conseguiu completar o touchdown que colocava sua equipe em vantagem contra Penn State. Assim que cruzou a linha de pontuação, o estádio inteiro explodiu em comemoração, com torcedores celebrando aquela jogada espetacular. No entanto, logo após o momento de glória, algo totalmente inesperado aconteceu. O esforço físico exigido pela corrida foi tão intenso que imediatamente depois de marcar o touchdown, Jefferson se inclinou para a frente e acabou vomitando no próprio campo diante das câmeras. Seus companheiros correram até ele para comemorar a jogada decisiva, mas muitos deles inicialmente nem perceberam que o jogador estava lidando com os efeitos extremos do esforço físico. Apesar de aquela jogada ter sido fundamental naquele momento da partida, o resultado final não foi o esperado para Purdue. Nos minutos finais do jogo, a vitória acabou escapando. Mesmo assim, o episódio ficou marcado como uma mistura curiosa de heroísmo esportivo e exaustão absoluta. Depois da partida, Jefferson comentou o ocorrido de forma bem-humorada, dizendo que realmente havia deixado tudo em campo, literalmente. Número 6. Um dia estranho para as aves no beisebol. Partidas de beisebol costumam trazer momentos curiosos e inesperados, e um deles aconteceu durante a 12ª entrada de um confronto entre o Minnesota Twins e o Oakland Athletics, disputado em Oakland. No momento em que o arremessador Tyler Duffy lançou uma bola rápida de aproximadamente 145 km/h, algo completamente fora do comum ocorreu. Uma gaivota voou exatamente na frente da trajetória da bola no exato instante do arremesso.
A cena aconteceu tão rápido que quase ninguém percebeu de imediato o risco envolvido. Por pura sorte, a ave conseguiu desviar no último momento e saiu completamente ilesa. Apesar disso, o rebatedor acabou sendo prejudicado pela distração repentina. Ao perder a visão clara da bola por causa da ave cruzando o campo, ele errou completamente o movimento do bastão. Outro episódio ainda mais famoso envolvendo aves aconteceu durante um jogo de treinamento entre o Arizona Diamondbacks e o San Francisco Giants. Esse momento acabou entrando para a história do esporte por sua estranheza. No ano de 2001, o lendário arremessador Randy Johnson lançou uma bola rápida que ultrapassava os 160 km por hora. No exato momento do arremesso, um pombo atravessou o campo voando. O resultado foi uma das cenas mais inacreditáveis já registradas em uma partida de beisebol. O lance ficou extremamente famoso e passou a ser lembrado como um dos momentos mais bizarros já vistos no esporte. Número 7. O escorregão que assustou o público em Wimbledon. Durante uma partida válida pelas quartas de final do tradicional torneio de Wimbledon, o tenista sérvio Novak Djokovic viveu um momento de grande tensão que deixou torcedores e comentaristas preocupados por alguns instantes. Enquanto disputava um ponto intenso contra o jovem italiano Flavio Cobolli, Djokovic tentou alcançar uma bola difícil próxima à linha lateral da quadra. O rally estava bastante disputado e o sérvio precisou se esticar ao máximo para tentar devolver a bola. No entanto, ao tentar mudar rapidamente de direção, ele acabou escorregando na grama característica do torneio. A superfície de Wimbledon é conhecida por se tornar bastante escorregadia durante partidas longas. Djokovic caiu de forma brusca no chão, provocando um silêncio imediato entre os espectadores que acompanhavam o jogo. Por alguns segundos, todos ficaram apreensivos, esperando para ver se o atleta havia se machucado. Felizmente, o tenista conseguiu se levantar logo depois da queda. Ele sacudiu a grama de sua roupa, retomou a concentração e continuou a partida normalmente. Demonstrando sua experiência e capacidade de recuperação, Djokovic conseguiu vencer o confronto em 4 sets. Após o término do jogo, ele revelou que a queda havia causado certo desconforto em seu joelho. Por precaução, decidiu cancelar o treino que faria no dia seguinte, dando ao corpo um tempo extra para se recuperar. Apesar do susto, o incidente não trouxe consequências graves. Mesmo assim, o momento foi tenso para todos os presentes, que reagiram com aplausos e gritos de incentivo quando o tenista se levantou e seguiu jogando. Número 8. O salto frustrado da brasileira Luana Lyra. A atleta brasileira Luana Lyra passou por um dos momentos mais difíceis de sua carreira durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos realizado em Fukuoka, no Japão, no ano de 2023. A competição reunia alguns dos melhores saltadores do mundo e a expectativa era grande para sua participação. Durante as eliminatórias da prova do trampolim de 3 metros, Lyra se posicionou para iniciar sua tentativa. Tudo parecia seguir normalmente, até o momento da impulsão. No entanto, um pequeno erro no apoio do pé fez com que ela escorregasse no trampolim instantes antes de iniciar o salto. Ao perceber o desequilíbrio, a atleta tentou rapidamente recuperar o controle do movimento. Mesmo assim, acabou perdendo completamente a estabilidade e terminou sentada sobre o trampolim. A cena surpreendeu o público presente e também os comentaristas da transmissão. Apesar do erro inicial, as regras da competição permitiram que ela repetisse o salto. Porém, nesse tipo de situação, a pontuação já não costuma ser a mesma, pois a tentativa anterior interfere no desempenho do atleta. Determinada a continuar, Luana voltou à posição de salto e tentou novamente executar sua série. Porém, a falta de impulso e a perda de ritmo acabaram comprometendo a execução técnica do movimento. O resultado foi um salto incompleto. Ela entrou na água sem conseguir finalizar corretamente a manobra planejada. Após sair da piscina, visivelmente emocionada, a atleta deixou a área da competição chorando. Mesmo diante da frustração, o público demonstrou respeito e empatia, aplaudindo sua coragem por continuar competindo apesar do erro inicial e da pressão do momento.
Número 9. O trovão que interrompeu o jogo. Durante uma partida entre o Texas Rangers e o Minnesota Twins no Rangers Ballpark, em Arlington, um momento inesperado assustou jogadores e torcedores. Enquanto o jogo seguia na parte alta da quarta entrada, um relâmpago caiu muito próximo ao estádio. Logo depois, veio um trovão extremamente alto que ecoou por todo o local. O susto foi tão grande que os jogadores correram imediatamente em direção aos bancos de reservas. As câmeras de televisão chegaram a registrar interferências elétricas no sinal da transmissão. O receptor Mike Napoli foi um dos primeiros a reagir e saiu do campo sem pensar duas vezes. Após alguns minutos, o clima tenso se transformou em risadas. Os jogadores voltaram ao campo brincando sobre quem havia corrido mais rápido. O episódio se tornou viral nas redes sociais por causa das reações cômicas e também serviu para lembrar como o clima pode ser imprevisível em partidas de beisebol. Número 10. A briga explosiva entre treinadores. O Estádio Azteca foi palco de uma discussão que rapidamente saiu do controle. Durante uma partida, os técnicos Miguel Piojo Herrera e Hernán Cristante começaram uma troca de palavras cada vez mais agressiva. A tensão aumentou até o ponto em que ambos quase chegaram às vias de fato. O árbitro da partida não hesitou e decidiu expulsar os dois treinadores imediatamente. Enquanto deixavam o campo, receberam uma mistura de aplausos e vaias vindas das arquibancadas. A cena se espalhou rapidamente pela internet e reforçou a fama de Herrera como um técnico de personalidade explosiva. Número 11. O susto com Fernando Torres. Durante uma partida contra o Deportivo La Coruña, o atacante Fernando Torres viveu um momento dramático após disputar uma bola aérea. No choque com o adversário, ele caiu de maneira preocupante no gramado. Imediatamente, os jogadores ao redor pediram atendimento médico. Torres foi levado para uma clínica na cidade de La Coruña, onde passou a noite em observação. Felizmente, no dia seguinte, recebeu alta médica. Os exames confirmaram que não havia lesões graves, mas os médicos recomendaram repouso absoluto por 48 horas. O próprio jogador agradeceu o apoio dos torcedores e disse que tudo não passou de um grande susto, embora fosse impossível esquecer o momento. Número 12. As roupas rasgadas no salto com vara. O russo Timur Morgunov protagonizou uma das cenas mais curiosas do atletismo moderno. Durante uma tentativa de salto com vara para superar 5 metros e 80 centímetros, algo inesperado aconteceu. No meio do salto, a vara se curvou de forma brusca e acabou rasgando parte de sua roupa. Sua camiseta e sua calça se romperam enquanto ele ainda estava no ar. O atleta acabou caindo sobre o colchão, completamente imóvel por alguns instantes, provavelmente mais assustado do que machucado. Quando o replay apareceu nos telões do estádio em câmera lenta, o público tentou segurar o riso. Felizmente, Morgunov não sofreu nenhum ferimento e apenas precisou sair por alguns minutos para trocar de roupa. O episódio entrou para a lista dos momentos mais curiosos do atletismo recente. Número 13. A comemoração que terminou em tombo. O futebol argentino também já produziu cenas que viralizam quase instantaneamente. Durante uma partida entre Talleres e Rosário Central pela Copa da Liga, o atacante paraguaio Ramon Souza marcou um belo gol. Empolgado, decidiu comemorar de forma estilosa, imitando celebrações populares no futebol europeu. No entanto, o gramado tinha outros planos. Ao iniciar a comemoração, ele escorregou e acabou caindo de forma inesperada. O estádio inteiro caiu na gargalhada e seus próprios companheiros não conseguiram evitar as brincadeiras enquanto o ajudavam a se levantar. Felizmente, Souza não sofreu nenhuma lesão, mas sua comemoração acabou sendo lembrada por muito mais tempo do que o próprio gol. Número 14. As quedas dramáticas no gelo olímpico. A jovem patinadora Beverly Zhu viveu momentos muito difíceis durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, realizados em 2022. Representando a China aos 19 anos de idade, ela tentou executar um salto triplo conhecido como Triple Loop. No entanto, perdeu o equilíbrio e caiu no gelo diante de milhares de espectadores. Apesar do erro, levantou rapidamente e terminou sua apresentação com elegância. Mesmo assim, a pressão era visível. Ao sair da pista, Zhu começou a chorar após receber uma das notas mais baixas da competição.
A situação foi ainda mais difícil porque não era sua primeira queda no torneio. Ela já havia cometido um erro semelhante no dia anterior. Isso gerou críticas intensas, especialmente por parte de torcedores que questionavam sua naturalização chinesa, já que ela nasceu nos Estados Unidos. Entre lágrimas, a atleta afirmou sentir vergonha e muita pressão, mas também agradeceu o apoio de quem a incentivou a continuar. Número 15. A comemoração em chamas de Maurice Greene. Poucos atletas celebraram vitórias de maneira tão criativa quanto o velocista Maurice Greene. Durante uma corrida realizada em 2004, o americano cruzou a linha de chegada com tanta vantagem sobre os adversários que decidiu fazer algo completamente inesperado. Ele tirou seus tênis logo após a prova. Em seguida, um membro de sua equipe apareceu com um extintor de incêndio e começou a borrifar espuma nos calçados. A ideia era criar a impressão de que os sapatos estavam pegando fogo. No início, algumas pessoas ficaram confusas, acreditando que realmente havia fumaça. Logo, todos entenderam que se tratava de uma comemoração planejada. Greene, um dos velocistas mais bem-sucedidos da história do atletismo e dono de 5 recordes mundiais ao longo da carreira, queria mostrar que estava literalmente correndo em chamas. Depois da prova, ele explicou entre risadas que já imaginava que venceria e queria tornar o momento ainda mais memorável. A cena acabou se tornando uma das celebrações mais icônicas do atletismo moderno. Número 16. O reflexo incrível de Evan Longoria. Durante uma entrevista logo após uma partida, o jogador de beisebol Evan Longoria protagonizou um momento impressionante. Enquanto conversava com uma repórter em campo, uma bola desviada surgiu de repente, voando diretamente em direção à cabeça da jornalista. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Longoria virou o corpo rapidamente, estendeu a mão e conseguiu pegar a bola no ar. O público ficou completamente incrédulo com o que havia acabado de acontecer. Muita gente chegou a pensar que o vídeo era uma montagem, mas as repetições confirmaram que o lance foi real. Com um reflexo impressionante, ele não apenas salvou a repórter de um possível acidente, como também protagonizou uma das defesas mais famosas já registradas fora de uma partida. Número 17. O desmaio inesperado em plena quadra. Durante uma partida profissional de tênis, o público ficou em silêncio quando a jogadora Michaela Krajicek sofreu um desmaio repentino. Ela se preparava para sacar quando levou a mão à testa. Logo em seguida, deu alguns passos para trás e caiu no chão. Tudo aconteceu em questão de segundos. A equipe médica correu imediatamente para ajudá-la, enquanto os espectadores observavam preocupados. Após alguns minutos de tensão, Krajicek recuperou a consciência. Os médicos explicaram que o episódio foi causado por hipotensão pós-exercício, uma queda repentina da pressão arterial após esforço físico intenso. Apesar do susto, a tenista se recuperou completamente. O caso serviu como lembrete da importância do descanso e da recuperação adequada para atletas de alto rendimento. Número 18. O treinador que salvou sua aluna no ar. Em uma competição de ginástica realizada no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, uma menina de 9 anos chamada Cherish Remy quase sofreu um acidente grave. Ela correu em direção ao trampolim para executar seu salto, mas calculou mal o impulso e acabou se lançando de forma perigosa. Naquele exato instante, seu treinador, Chad Tick, reagiu com reflexos impressionantes. Ele saltou e conseguiu agarrá-la no ar antes que ela caísse diretamente no chão. A mãe da menina, que assistia tudo das arquibancadas, contou depois que começou a suar imediatamente de nervoso. Segundo ela, aquela não era a primeira vez que o treinador salvava sua filha de uma queda. Acidentes desse tipo não são raros na ginástica, um esporte em que velocidade, força e altura podem transformar pequenos erros em riscos sérios. Em outra competição, por exemplo, uma jovem ginasta perdeu o equilíbrio durante um giro. Ela foi lançada diretamente em direção ao chão. Mais uma vez, o treinador reagiu com um reflexo incrível e conseguiu segurá-la a poucos centímetros do solo. Número 19. A corrida inesquecível de Derek Redmond.
A história do britânico Derek Redmond continua sendo uma das mais emocionantes dos Jogos Olímpicos. Durante a semifinal dos 400 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, Redmond começou a corrida determinado a alcançar a vitória. Mas quando havia percorrido cerca de 250 metros, sentiu uma dor intensa na perna. O atleta parou imediatamente e caiu de joelhos na pista. Enquanto os outros corredores continuavam rumo à linha de chegada, ele chorava de frustração. Mesmo assim, decidiu se levantar. Manquejando e praticamente apoiado em apenas uma perna, começou a avançar lentamente pela pista. Ele estava determinado a terminar a corrida de qualquer maneira. Foi então que uma cena inesquecível aconteceu. Seu pai conseguiu ultrapassar a segurança da pista e correu até ele. Os dois se abraçaram e seguiram juntos até a linha de chegada. A ovação do público foi ensurdecedora. Redmond não ganhou medalha naquele dia, mas seu gesto de determinação se tornou um dos momentos mais inspiradores da história olímpica. Número 20. A flecha impossível. Um arqueiro sul-coreano protagonizou uma demonstração que parecia saída de um filme. Ele disparou uma flecha que acertou exatamente o centro de outra flecha que já estava presa no alvo. O impacto foi tão preciso que a segunda flecha atravessou completamente a primeira. Posteriormente, foi revelado que a primeira flecha havia sido colocada no alvo especialmente para uma demonstração televisiva. Mesmo assim, o segundo disparo foi totalmente real. A precisão necessária para realizar algo assim é extraordinária. É preciso combinar força, técnica e controle absoluto. A câmera registrou exatamente o momento em que a segunda flecha se cravou dentro da primeira, criando uma imagem impressionante que rapidamente se espalhou pela internet. Esses foram alguns dos momentos mais surpreendentes, estranhos e até assustadores que já aconteceram no mundo do esporte. Situações que mostram como dentro das competições, tudo pode mudar em questão de segundos, desde acidentes inesperados até reações incríveis que acabam entrando para a história. O esporte não é feito apenas de vitórias e recordes. Muitas vezes, são justamente esses momentos inesperados que tornam cada competição ainda mais emocionante e inesquecível para atletas e torcedores. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!